Meu caro aluno IFOP, minha cara aluna IFOP, estamos aí com você mais uma vez, trazendo um tema que eu não gostaria de trazer para você, né? Mas é necessário porque pode repercutir em prova. Falar de crise não é nada bom. Estamos falando da crise econômica brasileira. Temos que entender em aspectos gerais o que significa esse momento grave da nossa economia, ok? Então vamos lá. Vamos ver no nosso cronograma as causas dessa crise, evidentemente consequências dessa crise e finalizaremos fazendo algumas questões, ok? Vamos começar abordando as causas, ou seja, qual é o cenário ou por que o Brasil entrou num contexto que é o contexto chamado recessivo. Acompanhe dentro desse gráfico, um gráfico mais atualizado aí, que nós temos, olha só, como é que o ritmo de crescimento, esse gráfico está querendo falar da evolução do PIB, ou seja, as taxas de crescimento do nosso produto interno bruto, do total de riquezas produzidas no Brasil. Então, no ano 2010, você teve um crescimento de 7,5%. No ano 2011, esse crescimento já foi de 4%, uma queda bem mais robusta. No ano 2012, você tem 1,9%, então já, né, o que se anunciava naquele período como PIBinho, né? O pessoal falava, PIBinho, 1,9%. Em 2013, uma pequena recuperação, 3 pontos percentuais. Para 2014, a gente tem uma baixa significativa de novo, 0,5% em 2014, aí sim, um PIBinho de verdade. 2015 e 2016, anos cruciais, né? Anos muito realmente negativos para a nossa economia. O próprio gráfico está mostrando isso, variações de 3,5% negativas, ou seja, um ambiente recessivo em 2015 e 2016 e uma pequena recuperação aí em 2017 com 1% de crescimento. Ou seja, nós temos um cenário de desaceleração, se você for considerar de 2010 até 2017, um cenário em que os nossos indicadores econômicos pioraram bastante. Então vamos entender, vamos lá para o quadro comigo, nós vamos entender as causas dessa crise uma a uma, ok? Então vamos lá. Pensando em causas, a gente pode pensar que naturalmente essas causas apresentam alguns fatores que devem ser considerados. Um primeiro fator, que é muito importante e normalmente as pessoas se esquecem dele, é que nós temos um processo de desindustrialização no Brasil. O que significa esse processo de desindustrialização no Brasil? Significa uma diminuição da participação da indústria na geração das nossas riquezas. E isso é péssimo, porque quando vamos falar da diminuição da participação da indústria nas nossas riquezas, significa que a nossa economia está perdendo valor agregado. Você agregar valor significa transformar. Então essa indústria que foi muito transferida para a China, processos industriais que foram transferidos para a China, tirou muita da capacidade industrial brasileira. Isso em função também de aspectos nossos, aspectos internos, que nos conferem uma baixa competitividade. Pensando na precária infraestrutura de transporte, custo de frete muito caro, na precariedade dos nossos portos, na precariedade ainda do nosso sistema energético, o acesso à energia é caro, a nossa energia é ainda muito cara. Vamos pensar no excesso de burocracia, na rigidez das legislações, tanto ambiental, trabalhista. Então isso cria uma série de componentes que vão dificultar o investimento, que vão dificultar o crescimento econômico, em especial a atividade industrial. E aí nós temos um efeito da desindustrialização, que é uma outra palavra que você precisa conhecer, chamada reprimarização. Olha aí, reprimarização. Reprimarização é voltarmos a um aspecto da economia primária, da economia baseada na exportação de commodities, de matérias-primas.
E se baseamos o nosso modelo econômico na exportação de commodities, tiramos valor agregado da economia, né? Então, a nossa cesta de exportação ela fica menos diversificada e com um peso cada vez maior de produtos de baixo valor agregado. Vamos exportar soja, vamos exportar o minério de ferro, né? Que são produtos que apresentam um baixo valor agregado. O segundo fator, acompanhando essa linha de raciocínio, né? O segundo fator dessa crise estaria muito ligada à questão do cenário internacional. Então, o cenário internacional, ele muito pouco favorável, né? Nós vamos pensar que em 2008 vai estourar a bolha especulativa nos Estados Unidos, é a crise global, segunda maior crise da história capitalista, só perde para os efeitos da crise de 29. Então essa crise ela tem um efeito devastador no mercado europeu, japonês. Então o mundo inteiro começa a entrar em crise justamente porque o coração do sistema econômico mundial foi atingido, é o sistema financeiro dos Estados Unidos. Porém, o Brasil, naquele momento, 2008, 2009, até no ano 2010, né, que nós vimos lá aquela taxa de 7,5% de crescimento, no contexto ainda da era Lula, né? O Lula até colocou aquela frase que a crise não passaria de uma marolinha, né? Por quê? Porque naquele momento ele estava vendo um cenário dentro daquele contexto, ou seja, qual era o principal parceiro comercial do Brasil? A China. E a China ela não desacelerou naquele momento, a China estava com uma locomotiva crescendo vigorosamente e isso impulsionou, né, de certa forma, parte do crescimento econômico brasileiro. Então nós atrelamos muito esse crescimento ao crescimento chinês. Então, logo após a crise não houve grandes efeitos na economia brasileira, mas depois de 2010 a marolinha se transformou numa tsunami, né? Por quê? Porque naturalmente a crise chegou na China e a China começou a desacelerar, diminuiu o seu ritmo de crescimento, e diminuindo o seu ritmo de crescimento, diminui o ritmo das exportações brasileiras, isso vira como uma correia acionando aí várias engrenagens. E aí o Brasil diminui as suas exportações. Então poderíamos colocar dois fatos, a crise de 2008, ok? A crise de 2008 e a desaceleração chinesa, como componentes externos, né, desta crise. Então temos um componente interno da desindustrialização, componente externo do cenário internacional, puxado aí, alavancado por esses dois fatores. Um terceiro ponto, e aí muito importante para a gente investigar isso, seria naturalmente pensar que o Brasil, né, nesse crescimento que foi anunciado no início do século XXI como espetáculo do crescimento, um Brasil que atingia superávites comerciais maravilhosos, né, e principalmente por uma expansão vigorosa do nosso mercado consumidor. Era um momento em que surgia a nova classe média brasileira, né, essa nova classe média que passa a ter acesso, né, a bens de consumo que não tinha antes, passa a comprar o carro, passa a comprar a televisão, passa a comprar a geladeira, passa a comprar o fogão, né? Você tem uma mobilidade de renda e isso traz todo um impulso de consumo. Então, nós vamos ver que no ano 2006, por exemplo, 2007, 2008, o Brasil foi um verdadeiro boom do consumo interno no Brasil. A indústria automobilística batia recordes atrás de recordes. A frota brasileira de veículos cresceu exponencialmente. Então, você tinha todo esse impulso, porque é uma engrenagem muito simples. Se você aumenta o consumo, você aumenta a produção, você aumenta a geração de empregos, você aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta a produção, e aí cria-se um efeito positivo na economia. Assim como a produção industrial foi incrementada, você teve também a prestação de serviço, né? Então, desde escolas,
né? A prestação de serviço, desde o serviço odontológico, desde o mecânico, enfim, a engrenagem da economia estava toda azeitada pelo consumo. Porém, a festa acabou e a ressaca é grande. Por quê? O que acontece? Você tem uma diminuição, né, da renda brasileira, da renda média como terceiro fator. Essa diminuição da renda média é causada pelo retorno da inflação e principalmente pelo aumento das taxas de desemprego. Então, esse aumento das taxas de desemprego, ele vai causar falências familiares, ele vai achatar a renda dessa chamada nova classe média. Então, esse padrão de consumo caindo, a produção cai, a prestação de serviço cai, e aí é o que você está vendo no cenário de hoje, lojas fechando, tudo para alugar, né? Exatamente porque o consumo não foi ativado. Então aí temos os fatores, as causas que impulsionaram esta crise no contexto, evidentemente, se pensarmos, né, no contexto pós-crise de 2008. Vejam que esses fatores são muito complexos. Eles trazem uma série de questões que impulsionam hoje a economia brasileira para um processo cada vez mais complicado de crescimento. Tá? Agora vamos pensar nas consequências desse crescimento. Me acompanha aqui, nós vamos pensar em termos de consequência uma situação importante, porque as consequências da crise, elas estão ligadas, entre outras coisas, há uma necessidade do Estado fazer compensações, e aí esse Estado fazendo compensações cria outro problema. Um outro problema que acaba reforçando a crise. Olha aí, nós temos o aumento da dívida pública brasileira, que compromete a capacidade de investimentos públicos. Olha aí a dívida pública crescendo. Nós temos uma projeção de crescimento, olha, chegando a 73,8% do PIB, né? Uma dívida que tem um crescimento a partir de 2010, 2013, olha, 2014 um crescimento bem vigoroso. Então isso indica o quê? Se a dívida pública ela está crescendo, o Estado brasileiro está ficando cada vez mais endividado e uma pessoa endividada não pode realizar investimentos. Então, boa parte dos recursos públicos passam a ficar comprometidos para o pagamento dessa dívida pública. Esse é um outro fator que a gente poderia colocar lá, e você vai voltar comigo para o quadro agora, porque quando a gente fala da consequência da crise, ela acabou gerando uma retroalimentação, ou seja, um quarto fator, que é o aumento da dívida pública, que a atividade econômica diminuindo, o Estado arrecada menos, e se o Estado arrecada menos, ele tem menor capacidade de pagamento, e se ele tem menor capacidade de pagamento, essa dívida vai aumentando. Então são dois cenários. Essa dívida pública ela está aumentando porque você tem uma diminuição de arrecadação, né? Então prestem atenção nisso, a diminuição da arrecadação é importante, mas ela vai aumentar também porque você tem um aumento dos gastos públicos. Aí é que está a grande insanidade desse contexto, porque no momento em que você está endividado, você aumenta gasto, né? Isso é completamente ilógico, irracional, né? Se você já passou por um momento de endividamento na sua vida, você não resolveu aumentando gastos, você tem que reduzir gastos, você tem que gastar o seu dinheiro de forma mais eficiente para que você tenha o saneamento dessa dívida. E é justamente isso que o governo não fez, porque justamente no contexto em que a gente estava lá, né, endividado, essa dívida pública estava crescendo, a gente foi sediar o quê? A Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo. E olha o gasto público que foi gerado durante a Copa do Mundo. Olha o gasto público que foi gerado durante as Olimpíadas, né? Então, muitas vezes, a administração ineficiente dos recursos, o alto nível de corrupção, então isso tudo vai esgotar a capacidade, evidentemente, de investimento do Estado.
No próximo vídeo eu vou voltar falando com você sobre a questão mais ampla dos reflexos dessa crise econômica brasileira e vamos às questões. Um grande abraço.